Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar vossas vidas grandemente. Meu nome é Marcelo Santana e estou passando aqui mais uma vez para estar compartilhando a poderosa palavra de Deus. Desde já quero pedir a todos vocês que venham estar se inscrevendo nesse canal, como deixando aí também o seu like e deixe também o seu comentário, que é muito importante. E acione o sino da notificação para que quando eu fizer novos vídeos, você venha a ser notificado. E fique comigo até o final desse vídeo, porque este vídeo está muito interessante. Amém? Vamos fazer uma breve oração e já entrar na palavra de Deus. Pai, eu peço ao Senhor neste momento que o Senhor venha nos conduzir, me conduzir pelo Teu Espírito Santo. Fale conosco mediante a Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você pode, eu estou aqui já com a palavra de Deus em mão. Se você pode, pega a Bíblia, a palavra de Deus, e acompanha juntamente comigo os textos que nós vamos ler. Tema desse vídeo, santificando o nome de Deus. Esse é o tema desse vídeo e nós vamos compreender o que significa santificando o nome de Deus. Vamos ler capítulo 11, o versículo 2 do Evangelho de Lucas. Está escrito assim: E ele lhe disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Nós vamos ficar com esse trecho do versículo 2, essa pequena porção da palavra de Deus. Santificado seja o teu nome. Capítulo 11, o versículo 2 do Evangelho de Lucas. Uma pergunta que devemos nos fazer. Como o nome de Deus é santificado, sendo que Deus é um ser perfeito? É um ser puro, sem mácula, que é tão santo que é impossível ser mais santo. Como entender isso? Jesus está nos ensinando a orar a oração do Pai Nosso, uma oração tão conhecida dentro da palavra de Deus. E ele começa ensinando, e as primeiras palavras que vêm dentro desse ensino é que o nome de Deus deve ser santificado. Nós vamos entender isso dentro da palavra de Deus. Vamos para o capítulo 10 de Levítico. Vamos ler o versículo 3, uma porção do versículo 3 do livro de Levítico, que está escrito assim, capítulo 10, versículo 3. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Observe esse pequeno trecho do versículo 3. Serei santificado naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Primeiro, Deus está dizendo a respeito dos sacerdotes, filho de Arão, o sumo sacerdote, que foram separados para viver uma vida diferenciada, uma vida santa, porque eles ministravam no tabernáculo diante do Senhor, diante da arca de Deus. Então, para ministrar no tabernáculo e servir ao Senhor, não poderia servir com mácula, ou seja, com algum tipo de pecado, algum tipo de prática ilícita, pois isso vinha acarretar um grande problema que poderia ser até mesmo a própria morte, que é o caso desse texto. Os sacerdotes filhos de Arão foram mortos, consumidos a fogo, porque entrou na presença de Deus com fogo estranho. E esse fogo estranho nada mais é do que pecado. Quando nós estamos na presença do Senhor, na prática de algum tipo de pecado, nós estamos entrando na presença de Deus como sacerdócio que somos hoje, pois a igreja de Cristo, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, é sacerdote. E eu quero ler juntamente com você, vamos ali na primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 9, está escrito assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos o sacerdócio real. Assim como tinha um sacerdote, os sacerdotes que foram separados para servir a Deus no tabernáculo, na primeira aliança, na nova aliança em Cristo Jesus, todos que deram a sua vida, entregaram a sua vida para Jesus,
passado a ser sacerdócio do Senhor, ou seja, para oferecer sacrifícios espirituais, como está escrito no texto, que nós acabamos de ler, agradáveis a Deus por Cristo Jesus, pois Jesus é o nosso mediador. Então observe que assim como na primeira aliança tinha um sacerdócio, na segunda aliança todos que estão em Cristo é sacerdote também. Então nós temos essa obrigação de servir a Deus numa vida sem mácula, cada dia nos santificando mais e mais. Pois quando servimos ao Senhor na prática do pecado, nós estamos entrando na presença de Deus com um fogo estranho. Existe o fogo santo dentro das Escrituras e o fogo estranho, que é uma vida de pecado. O resultado é os filhos de Arão, os sacerdotes, foram consumidos a fogo. E na segunda aliança, o que vai acontecer se os sacerdotes, aqueles que são chamados para ser sacerdote de Deus, vivendo a vida de pecado, oferecendo fogo estranho ao Senhor, o que vai acontecer com eles? Serão consumidos pelo Senhor, ou seja, no lago de fogo e enxofre. Tanto na primeira aliança, como na segunda aliança. Então, o nome de Deus, observe que através de Moisés, o Senhor fala para Arão, diz só, o nome do Senhor será santificado. O nome do Senhor será santificado naqueles, ou seja, na vida de cada um de nós. O nome do Senhor não foi santificado na vida deles, pois eles entraram na presença do Senhor, vivendo e praticando pecado. Foram oferecer um fogo estranho. Foram adorar a Deus no pecado e foram consumidos. Então isso é oferecer um fogo estranho, uma adoração em pecado, e foram consumidos. Porque o Senhor ele fala que o nome dele deve ser santificado naqueles que se aproximam dele, ou seja, na minha vida e na sua vida. O nome de Deus pode ser santificado, como pode ser desonrado e blasfemado diante da sociedade, na vida daqueles que proferem a fé em Cristo Jesus. Vamos ler ainda mais aqui o capítulo 5, o versículo 16 de Mateus. Em seguimento a esse entendimento está escrito assim, 5,16 Mateus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Observe, assim resplandeça a vossa luz. A luz que o Senhor está se referindo aqui é a presença dele sobre a vida do seu discípulo. Vós sois a luz do mundo. Então essa luz, esse brilho que está em nós tem que resplandecer diante da sociedade. Como isso acontece na prática? Através das nossas atitudes, obras e prática do cotidiano. Na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, obviamente aqueles que passaram por uma regeneração e é portador do Espírito de Deus, como templo de Deus, obviamente a sua fala, a sua conduta, as suas vestes, em tudo na sua vida é diferente. E o que faz a diferença é o que está sobre a nossa vida. Como Paulo falou no capítulo 2, capítulo 2 de Gálatas, o versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então observe-se, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As atitudes, o falar, o andar, o viver do cotidiano é diferente entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Então a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que veja vossas obras, ou seja, obras fala de prática, ou seja, de vida, de viver. Todos os dias nós estamos praticando algum tipo de obra, seja elas boas, seja elas más. Mas quando é o oposto, as obras é má, o nome do Senhor não é glorificado. Vamos ler Romanos capítulo 2, o versículo 21 ao verso 24. Está escrito assim: Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furta. Verso 22, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio. Verso 23, tu que te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Verso 24, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então observe, o povo de Deus, que profere a fé em Deus, é para fazer a diferença. Quando isso não acontece, o nome do Senhor é blasfemado, o nome do Senhor é desonrado diante daqueles que ainda não conhecem essa verdade, que adoram outros deuses, que ainda não se converteram. Então, pode ser as duas coisas, ou quando nós praticamos o bem,
por ter uma vida transformada e regenerada diante do nosso viver, da sociedade, em casa, enfim, na prática, na vida, no cotidiano, o nome do Senhor é glorificado. Diante daqueles que não conhecem essa verdade, pois vão observar a sua conduta, vão observar a sua fala, vão observar os lugares que você frequenta. As pessoas vão estar observando. E os servos de Deus que foram regenerados e professam a fé em Cristo Jesus, obviamente, certamente, não terá a mesma conduta que outra hora tinha, de viver no mundo de pecado, fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus por não conhecer essa verdade. Uma vez regenerado, a pessoa vai andar na conduta do Senhor, pois o próprio Senhor, por intermédio do seu Espírito Santo, faz habitação na vida da pessoa. E por conta disso, a conduta, o caráter é transformado e moldado diariamente. Aquilo que nos agradava outra hora, a nossa natureza pecaminosa já não agrada mais, porque somos a nova criatura, nascemos, fomos regenerados e o Espírito do Senhor faz habitação no nosso corpo. Mas quando isso não acontece, a pessoa pode viver de aparência, que é o que acontece, que é o que nós acabamos de ler no capítulo 2, o verso 21 ao verso 24 de Romanos. O povo falava do nome de Deus, mas desonrava Deus. Falava da lei, mas transgredia a lei, desobedecendo a lei. Não é diferente no nosso tempo. Muitos falam do nome de Deus, mas transgride a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus. Muitos professam o nome de Jesus, mas não vive Jesus Cristo diariamente. E assim, quando as pessoas lá de fora que não conhecem essa verdade, não conhecem Deus, que são os gentios que não se converteram ainda, vê a conduta, o comportamento daqueles que se dizem ser servos de Deus, olham e se entristecem, porque vê umas obras que não procedem de um verdadeiro servo de Deus, de uma verdadeira serva de Deus. E assim, o nome do Senhor é blasfemado, o nome do Senhor não é santificado diante de todos, que é o que nós acabamos de ler, que é o tema do vídeo. Observe que Deus, voltando lá para capítulo 10, o versículo 3 de Levítico, o Senhor fala para Moisés e Moisés fala para Arão: o nome do Senhor será santificado naqueles que se aproximam dele, e o nome do Senhor será glorificado diante de todo o povo. Ou seja, o nome do Senhor será glorificado diante do povo através da conduta dos seus filhos, por viver uma vida diferenciada. Esse tema desse vídeo é um tema muito profundo. Santificado seja o nome do nosso Pai. Amém? Fica aí esse vídeo, esse ensinamento para nossas vidas, primeiro para mim e para cada um de vocês que assiste esse vídeo. Deus abençoe e assista o próximo vídeo, porque eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Fica na paz.